Amados do Senhor, eu quero começar a mensagem de hoje com uma pergunta para você. Uma pergunta para você refletir. Uma pergunta para você refletir. Pense aí consigo: o que é liberdade? O que é a liberdade? E eu quero complementar esta pergunta com uma outra pergunta. Você é livre? Você se considera uma pessoa livre? Então você possa dizer: William, eu posso andar para cá, eu posso ir para lá, eu faço o que eu quero, tenho o direito de ir e vir, que é previsto pela Constituição. Com certeza eu sou uma pessoa livre. Eu estava pesquisando nesta semana o conceito de liberdade do dicionário Aurélio, e lá diz assim: olha só que interessante, eu anotei, porque é muita coisa, não vou conseguir decorar, mas preste atenção no que diz aqui sobre liberdade. Direito de proceder conforme nos pareça, contando que esse direito não vá contra o direito dos outros. Olha de novo, direito de proceder conforme nos pareça, contanto que esse direito não vá contra o direito dos outros. Ou seja, isso, conforme o dicionário Aurélio, é a liberdade. Você pode proceder conforme você quer, mas para essa liberdade existe um limite. E qual que é esse limite? O limite do outro, aquilo que afeta o outro. E eu estava lendo essa semana uma revista que eu tenho já há algum tempo. Quem está vendo no Facebook, acho que até vai ficar o contrário aqui, né? Mas é a revista National Geographic. E dentro dessa revista existe uma matéria chamada assim: Uma Nova Chance. Uma Nova Chance, tá? E aqui está falando então de pessoas que tiveram problemas com drogas e têm se restabelecido, ou pelo menos tentado. O tema dessa revista National Geographic é o cérebro e os vícios. O cérebro e os vícios. E eu quero compartilhar algo que eu li aqui, porque isso me chamou muita atenção. Isso me chamou muita atenção. Aqui diz assim, começa assim: a coisa mais cara que eu vendi um dia na Cracolândia foi a minha liberdade. Você escutou isso? A coisa mais cara que eu vendi um dia na Cracolândia foi a minha liberdade. Assim diz Mari Walter de Oliveira, de 43 anos, resumindo a sua vida como dependente de crack. Na Cracolândia, tão conhecida em São Paulo, nós vemos várias notícias sobre isso, né? Aí na mídia, na televisão, no rádio, na internet, enfim. E ele disse que o que ele de mais caro vendeu na Cracolândia foi a sua liberdade. E aqui diz outras coisas interessantes que eu quero compartilhar com você. Uma pesquisa realizada em maio de 2017 pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo estima que circulem pela Cracolândia quase 2.000 pessoas por dia. 2.000 pessoas por dia. O chamado fluxo é um aglomerado de dramas humanos. Dramas humanos, olha a palavra forte que está aqui. Dramas humanos e comércio de drogas a céu aberto, que funciona 24 horas como uma grande bolsa de valores da compulsão. Mais da metade dos usuários não volta para casa depois da primeira vez. Ou seja, daqueles que vão lá para a Cracolândia usar drogas, 50% não retornam mais para os seus lares. Um homem de 35 anos que vive em uma barraca no meio do fluxo conta que já trocou a própria roupa em uma noite de frio por meia pedra de crack de R$ 2. Numa noite de frio, uma noite de muito frio, ele trocou a sua blusa por uma pedra de crack de R$ 2. Isso é muito forte. E aqui diz assim, é muito forte. E eu não acredito no que eu vou ler. Não há milagre. Esse é um território onde as esperanças estão mortas. Este é um território onde as esperanças estão mortas. E diz também, o mais importante na Cracolândia não é falar, é ouvir. Está aqui, revista National Geographic. Se alguém tiver interesse e quiser ler mais da revista, eu posso emprestar também para ver algumas reportagens que ali estão. E essa situação da Cracolândia, mesmo que esteja talvez tão distante de nós, nos leva a refletir: será que nós somos realmente livres? Será que você, lá onde você está, você é livre? Talvez você é escravo de bebidas.
Talvez você seja escravo das drogas. Talvez você seja escravo de jogos. Quantos são escravos também de uma sexualidade pervertida? Talvez você seja escravo do smartphone. Soou uma notificação, desculpa, deu uma notificação, deu um barulhinho, já tem que ir correndo e ver, porque não consegue ficar sem ouvir. Não consegue ficar sem ouvir. Então, será que você é realmente livre? Nós somos pessoas insaciáveis. E muitas vezes o primeiro mandamento também tem sido pervertido e trocado por: eu sou o Senhor meu Deus e não terei outro Deus além de mim. Eu me torno escravo de mim mesmo. Eu me torno escravo de mim mesmo. Tem uma música dos Titãs que diz assim: a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Nós nunca estamos saciados, sempre queremos mais, sempre queremos algo melhor, sempre esperamos por algo melhor. E quando nós conquistamos, nós queremos outra coisa, maior e melhor, e assim nos escravizamos a nós mesmos. Muitas vezes nós somos escravos dos nossos próprios desejos. E não há coisa pior para um desejo do que sua realização. Porque quando você realiza, não se deseja mais. Só que acontece que você vai desejar outra coisa. Ou seja, você quer um iPhone, quando você tem o iPhone, você vai querer outra coisa. E eu já ouvi pessoas dizerem: não, quando eu tiver aquele celular, eu não vou querer mais nada. Grande engano, grande engano. Nós quase nos autoconsumimos a nós mesmos quando nos tornamos escravos de nós mesmos. E com isso nós acabamos também nos autodestruindo. Como é o caso das drogas, por exemplo, na sexualidade pervertida, a questão da AIDS, que está reaparecendo tanto novamente. O desejo é o impulso de consumir, que por sua vez é a vontade de absolver, devorar e aniquilar, diz Euler Westphal, teólogo luterano. E agora eu tenho algo aqui a dizer que pode arrepiar ou assustar alguns ouvintes. Mas tudo que Deus fez bom tem sido pervertido pelo nosso consumo, pelo nosso desejo, quando nós os escravizamos a nós mesmos. Por exemplo, na sexualidade, estou avisando, vou dizer uma palavra muito forte. Jovens trocam o amor pelo comer. Você já ouviu isso? Eles dizem, desculpa dizer, mas é verdade. Eles dizem que comeram a menina ou menino, enfim. Veja só a escravidão que nós estamos criando para nós mesmos. Uma eternidade humana aqui e agora, onde nós nos satisfazemos a nós mesmos, onde tudo virou consumo, até as relações humanas. Isso é muito triste. Nós queremos ser livres, mas nós estamos nos escravizando a nós mesmos, cada vez mais. Mas eu quero trazer para você consolo. Nós não vamos terminar a mensagem aqui, porque isso seria muito triste. Isso seria muito triste. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Muitas pessoas acham que, por se tornarem cristãs, elas não podem fazer mais nada da vida. Elas se tornarão escravas. Muita gente acredita nisso. Nós estávamos no final de semana num retiro com adolescentes de São Bento do Sul, e o Paulinho, que era o palestrante, ele disse assim: muitas pessoas acham isso. Acham que quando você se torna cristão, quando você quer levar uma vida de fé mais a sério, então certas coisas não pode, tem que, e não pode, enfim, né? E ele colocou algo muito importante que me chamou a atenção e que eu repito para você agora nesse programa. Quando nós nos tornamos cristãos, aí que nós temos liberdade mesmo. Porque aí eu posso escolher se eu quero beber álcool ou não. E não é pecado beber álcool na medida certa. Isso precisa ficar claro também. Eu posso escolher. Agora, um alcoólatra não tem essa escolha. Ele é escravo da bebida. Quando eu sou cristão, eu posso escolher usar as drogas ou não, sabendo que vai fazer mal à saúde. Se você já está viciado, você não tem escolha. Você não tem liberdade. Você está escravo das drogas. E assim por diante. Somente em Cristo nós temos a verdadeira liberdade, querido ouvinte. A liberdade de nós mesmos, de nós querermos ser o nosso próprio Deus e de confiar em Deus que nos dá a vida eterna.
e a liberdade em Cristo Jesus, a liberdade de escolha. Mas tem uma coisa que nós não podemos escolher, que é a salvação. Essa vem de Deus. E quando Ele chama, Ele chama. Basta crer e receber o que Deus quer nos dar. Mas, calma lá, Gálatas 5,13, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Nós somos livres, mas temos orientação da responsabilidade diante de Deus e do nosso próximo. Aí até dou razão para o Aurélio, quando a nossa liberdade não deve afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Sede servos uns dos outros pelo amor, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 5,13. Deus nos chamou à liberdade em Jesus, de tudo, de nós mesmos, dos vícios, mas esse mesmo Jesus também nos promete a vida eterna e nós podemos, a partir do que nós recebemos essa vida eterna, levar vida às outras pessoas. Isso também é muito importante. Quero citar um último texto bíblico, 1 Coríntios 9,9, onde diz assim: sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Nós nos tornamos escravos dos outros não por opressão, mas por amor. Quando nós servimos ao nosso próximo como a nós mesmos. E fazendo isso, servimos ao nosso Deus. Por isso eu pergunto novamente a você: você é livre? Você se considera livre? E essa pergunta precisa ser complementada por uma outra pergunta, muito importante. Cristo, que é a liberdade, faz parte da sua vida, porque Ele quer te libertar de teus pecados. Ele quer te libertar da sua força que quer se salvar. Ele quer te libertar da escravidão dos teus vícios, e Ele pode fazer isso. Creia em Cristo. Ele já fez tudo por ti. E eu termino citando uma frase de Martinho Lutero, deste livro aqui, da Liberdade Cristã. Se alguém quiser ler, podemos conseguir. É um livro bem pequenininho, bem curtinho, da Liberdade Cristã, de Martinho Lutero. E ele diz assim: um cristão é senhor livre sobre as coisas e não está sujeito a ninguém. Um cristão é um servo prestativo em todas as coisas e está sujeito a todos. Somente em Cristo nós vamos ter a verdadeira liberdade. E o meu desejo é que essa paz de Deus, que excede todo entendimento, que essa paz possa guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Amém.